Noite. Está funcionando. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui na minha segunda casa. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. E a ideia hoje é que a gente converse um pouco, né, sobre essa passagem evangélica tão importante, uma passagem que faz parte aí do Sermão da Montanha, que, aliás, é a grande fonte, né, de estudo e que balizou grande parte do Evangelho segundo o Espiritismo e da organização que Kardec foi orientado a colocar, né, para a gente ao longo dos nossos capítulos lá no Evangelho. E o Pedi e Obtereis é um capítulo lá no final, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco antes da gente começar aquela coletânea de preces espíritas. E aí a gente vai fazer uma reflexão nesse capítulo sobre o poder da prece, né, da oração, da fé e, consequentemente, da nossa conexão com o divino, né? Que muitas vezes a gente trata de uma maneira distante, a gente tem um pouco de dificuldade, né, de sentir que estamos próximos de fato, que estamos sendo de fato enxergados, né, por Deus ou por seus intercessores. E principalmente o espírita, que é muito racional, ele começa a fazer uma série de reflexões sobre essa intermediação da oração, né? Então, como é que a gente estabelece essa conexão e se sente efetivamente parte dessa divindade, sendo que Deus tem tanta coisa para tratar no mundo, né? Tem a guerra, tem, enfim, conflitos, tem uma série de problemáticas que muitos de nós imaginam que sejam mais importantes, ou ainda que tenham, de alguma forma, né, naquele momento, estejam ocupando as grandes preocupações. Mas isso é porque também nós, muitas vezes, aproximamos a concepção divina da nossa concepção humana. E se Deus é onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, é claro que os mecanismos que ele conduziu são perfeitos para orientarmos, para cuidar de nós, né, como filhos, e para garantir que jamais estejamos fora do alcance do seu cuidado, do seu carinho, do seu olhar, né, de pai. Então, vamos lá. Né? Me deram uma missão difícil, porque, não por acaso, imagino eu, o tema do ENEF, da Comédia desse ano, vai tratar sobre fé, né? Vai falar sobre o abraço, mas vai falar sobre esse mecanismo de conexão, para que a gente possa efetivamente ajudar a espiritualidade e ajudar a gente, né? E esse capítulo ele vai estar intimamente ligado também ao capítulo do Ajuda-te que o céu te ajudará. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a passagem exatamente que a gente vai estar estudando hoje, né? Essa passagem está em Mateus, né? Faz parte da mensagem lá do Sermão da Montanha, e vai falar: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta, né, imaginária, e abri-se-vos-á. Né? Difícil, mas bem assertiva. Então, difícil só de falar, mas a gente vai conversar aí sobre ela. Então, essas palavras de Jesus, elas vão ecoar não só naquele momento do sermão, mas nas reflexões dos nossos estudos aqui. E ela vai ser um convite permanente que nos desafia a entender como, dentro das nossas angústias, problemas, rotina e toda a lógica que a gente precisa conceber estando encarnado, que é dar conta daquilo que a gente materialmente também recebeu, a gente vai conseguir se sentir conectado ou estabelecer essa conexão, essa comunhão. Mais do que uma promessa, essa passagem nos dá uma certeza, porque ela usa o verbo de uma forma bastante objetiva e clara.
ela diz com certeza que se a gente pedir, obteremos. Mas a gente sente que é assim? De verdade? Mas por que Jesus então falou isso para a gente? E aí a gente vai explorar juntos o verdadeiro significado dessa mensagem, conforme, obviamente, a interpretação do Evangelho. E a gente vai notar o caminho para essa fé, que o Espiritismo, né, brilhantemente aí consolidado por Kardec, vai falar sobre a importância de uma fé ativa e raciocinada, que vai nos levar a essa concepção mais clara da interpretação dessa passagem evangélica. Essa é a passagem específica, está lá em Mateus, capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí, eu me lembrei, vendo ontem foi, não, sábado, a novela. Gente, eu sou um pouco noveleira, então me perdoem aqueles que não gostam muito de novela. E me remeteu, porque eu já estava preparando o estudo na semana anterior, a essa passagem, que a Maria de Fátima, que é o personagem de uma filha ingrata, lá com a mãe, que é uma das personagens principais, feita lá pela Thais Araújo, Maria de Fátima deu problema a novela inteira, aquela filha meio descompensada, um pouco. Não absorveu muito bem o que a mãe tentou repassar. E aí, no final da novela, a Ceíra Nembeira, depois de fazer todos os trambiques que ela podia, ela se vê obrigada a procurar um emprego para se sustentar. E aí, ela começa a bater, enfim, nas portas que ela conhecia, dos contatos, das pessoas que já tinham, de alguma forma, passado, né, pela vida dela, de alguma forma. E aí ela aparece na agência lá de publicidade, de um dos personagens, e pede um cargo, né, de diretora criativa. E aí ela diz o seguinte: não, porque eu vim aqui te dar a oportunidade de me contratar primeiro que a concorrência. Porque olha, eu tenho feeling no negócio. Aí o potencial contratante pergunta: tá, mas e o seu currículo? Qual a sua formação? Qual foi a experiência que você teve como diretora criativa ou cargo similar em outras empresas? O que você construiu que conota para mim e evidencia efetivamente a sua preparação para exercer esse cargo que você está me dizendo que vai lhe dar o privilégio ao te contratar? E ela, desconcertada, né? Não tem uma formação, fiz uns cursos, entendeu? Aí nas IAs da vida, não sei o quê, mas não precisa. Isso está ficando ultrapassado. Hoje em dia, a gente tem que saber se relacionar. E eu fui influencer, então eu sei o que bomba na rede social. Eu vou poder ajudar vocês a alcançarem excelentes resultados. Ele, obviamente, olhou para a cara dela, né? Querendo rir, segurando o riso. E, obviamente, não aconteceu. E aí ela volta para a empresa da mãe, que a ascendeu, né? Fruto do trabalho de muitos anos, cozinhando e tudo mais. E fala: mãe, olha só, tá muito difícil arrumar emprego. Ela foi em um lugar só, tá, gente? Tá muito difícil arrumar emprego. Então, eu tive pensando, e eu acho que a senhora devia me contratar aqui na sua empresa. Afinal, eu sou sua filha, né? Estou grávida de um neto seu. E eu tenho tino para negócio. Você viu como é que a minha rede social bombou? Você devia me contratar. E aí a mãe dá uma lição nela. Né? Em vez de passar a mão na cabeça dela, a mãe vai falar: minha filha, o que você esperava? O que você esperava? Se você não construiu por onde, não adianta. Até para pedir as coisas,
a gente precisa ter consciência de que estágio a gente se encontra. Por que eu contei essa história? Porque quando Jesus fala, pedi e obtereis, existe uma condição desse pedido. Não pode ser um pedido voluntariado pelo mero desejo. Ou porque eu tenho uma noção, muitas vezes, equivocada de mim mesmo. Então, quando nós nos colocamos na posição de pedintes, né, a passagem vai nos fazer refletir sobre que posição Jesus estava nos orientando. Que preparação ou que predisposição exige para esse pedido, de fato, chegar. Porque não adianta nós estarmos revestidos de algo que ainda não somos efetivamente. E aí a gente vai começar a falar sobre esse autoconhecimento que a doutrina espírita, em qualquer um dos nossos estudos, vai bater na mesma tecla. Em que circunstância nós nos encontramos? Aí eu vou pedir agora para vocês, licença para colar aqui do Evangelho, né? Boa cola. Que Jesus vai falar sobre a parábola do republicano e do fariseu, quando vão ao templo orar. Para tentar ilustrar para a gente a condição desse interlocutor que se coloca, né, no desejo de solicitar algo, de pedir algo, ou de entrar em conexão com Deus. E aí, em qualidade da prece, ele vai colocar no item 3 o seguinte texto. Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, que ele já avistava no templo perto dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, no fundo, o ato de pedir para obter exige a humildade espiritual. Um certo até constrangimento com a própria situação, que foi o que o publicano demonstrou. Estava mais sincero e genuíno diante da sua condição espiritual do que o outro que orou se comparando, se vangloriando, egoisticamente imaginando estar numa posição que efetivamente, espiritualmente, ele estava. Que oração agradou mais? E efetivamente chegou? A do publicano ou a do fariseu? Então aqui a gente já tem uma síntese inicial do que esse pedir nos clama. E são 3 verbos que estão organizados nessa passagem. O pedir, que vai
né, nos demandar o reconhecimento dessa necessidade de humildade. É o primeiro passo que é abrir o coração de maneira genuína e autêntica diante das nossas fragilidades, diante daquilo que a gente ainda verdadeiramente precisa alçar. E que nos coloca também como doentes, talvez não da mesma patologia ou da mesma necessidade, da mesma fragilidade do que o nosso irmão, mas de outra. Então, daí eu já não posso me comparar. O segundo verbo é o buscar, né? E o interessante do buscar é que ele já suscita a postura ativa sobre essa conexão. Que é uma coisa que muitas vezes a gente também se perde. Agir ativamente para encontrar o caminho significa mover os nossos esforços. Né? Mover esforços que estão no nosso alcance, dentro dos recursos que a gente recebeu. O buscai e achareis também pressupõe essa condição. Porque se nós não estivermos com esse impulso de atitude, né, nós não exerceremos de fato essa busca. Nós agiremos como filhos passivos. Ou como a Maria de Fátima, que esperava que a mãe fosse empregada porque é a sua mãe. Assim como muitos de nós inconscientemente esperamos que Deus nos auxilie, sem nem mesmo nós dizermos a Ele que a gente precisa. Não. Quanta gente já não falou para mim assim, pô, Letícia, para quê? Eu vou pedir alguma coisa a Deus. Ele é perfeito. Ele já sabe das minhas necessidades. Eu preciso declarar essas necessidades. Ele conhece o íntimo do meu coração. Ele sabe do que eu preciso. Então eu não preciso pedir. Porque se ele sabe, se eu tiver merecimento, ele vai atender. É assim que funciona? A pedagogia do Cristo. Foi isso que ele tentou nos dizer? Essa passagem nos diz que não. Porque a verdadeira fé que vai nos conectar nessa busca é a fé do movimento, do esforço. A fé raciocinada é aquela que não é passiva, é aquela que movimenta, é aquela que entende que tem a nossa parte no processo. Como é que eu quero um cargo de diretora sem me formar, sem me estudar, sem me preparar? Vocês já pararam para pensar como nós estamos, nesse momento, numa hora crucial da educação da humanidade, com a absorção tecnológica do jeito que está? A gente já parou para pensar que tem muita gente se formando com o chat GPT do lado, fazendo os trabalhos, fazendo, né, todas as sínteses, fazendo as monografias. Como vai ser quando tiver que botar a mão na massa? Como vai ser quando a gente precisar de um médico que está se formando daqui a 5 anos, daqui a 10, 15 anos? A valorização da experiência, da prática, do exercício, da experimentação. Isso é lei de progresso. E é por isso que nós reencarnamos. Tem como a gente aprender de fato, sem ter vivenciado? Muito difícil. Imagina um médico operar sem ter feito antes, no cadáver, lá na disciplina de patologia, de anatomia. Imagina ele direto nos nossos irmãos, filhos, netos. Porque nós estamos nesse momento sendo experimentados. E a fé raciocinada é aquela que tem como crivo a razão. Então eu não posso esperar que um milagre vai acontecer e os médicos vão se formar de maneira milagrosa. Não. Então nós vamos precisar chegar no equilíbrio e conciliar o que de bom a tecnologia tem para oferecer, sem deixar de lado o exercício, a experimentação, a prática, a vivência e a tentativa e erro. O planeta de provas e expiações é feito para isso. Estamos aqui porque ainda estamos nessa condição
de aprendizes experimentadores, né? E aí, essa busca é uma busca experimental. A gente vai acertar logo de cara? Não. Mas a gente vai precisar passar por ela de uma maneira em exercício. E o terceiro verbo é bater. Né? Bater é essa porta simbólica que vai nos dizer o quê? Que é não só necessário pedir o socorro diante da nossa condição, buscar o caminho para ajudar o céu a nos ajudar, com os recursos que vieram dessa súplica, como também persistir mesmo diante das dificuldades. Porque essa persistência é uma persistência associada à nossa esperança. Porque quando a gente faz uma oração, tem algumas ações embutidas. A primeira, que é quando a gente pede, né? A gente pode orar. A gente pede, ou a gente vai agradecer, ou a gente vai louvar. 99% das vezes a gente pede. 0,8% das vezes a gente agradece. E 0,2% a gente louva a Deus. Nossa, Deus, como você é maravilhoso. Será que todos os dias nossa prece é essa? Enfim, eu acho que de vocês sim, porque vocês frequentam aqui o Luz e Caridade. Né? Eu acho que eu ainda estou. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a oração, a gente tem inconscientemente o desejo da resposta. A resposta não é necessariamente aquilo que a gente deseja, né? Ou da forma como a gente quer. Mas ela sempre vem segundo o que Jesus nos colocou. O ato de esperar nos leva ao verbo que vai levar a esperança. Então, o esperar a resposta de uma oração é o exercício dessa esperança, do esperançar que existirá um dia melhor do que o outro, na sequência daquele que não foi tão bom. E essa certeza de que um dia vai ser melhor do que o outro, a gente só tem passando, né? Por cada etapa dessa escadinha. Mas, quando a gente se coloca à disposição, efetivamente, desse processo de conexão, a gente percebe automaticamente a ajuda e o auxílio. E a página de abertura falou sobre a prece do justo. Esse justo é esse homem humilde no pedir, esperançoso, né, no bater e ativo no buscar. Esse é o homem justo da oração que mencionamos aqui no início. Porque seria mesmo que Deus ia esperar que nós simplesmente, com o nosso livre-arbítrio, ficássemos passivos diante de tudo que Ele nos ofereceu? E até na instrução aqui dos Espíritos, Kardec, na eficácia da prece, vai falar sobre isso. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que Deus, conhecendo nossas necessidades, inútil se torna expor-nos. Sem dúvida, há algumas leis que vão ser imutáveis, independente do nosso desejo. Mas isso não significa que Deus está nos relegando à fatalidade de todos os momentos. Senão, seria contrário ao homem que recebeu o livre-arbítrio. Então, ele vai dizer, se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça à revelia dos acontecimentos. E onde estaria o nosso mérito de buscar o melhoramento próprio? E a pedagogia do aprendizado por esse processo de experimentação. E aí a gente vai entrar nesse item da eficácia da prece,
numa definição bem interessante, que às vezes nós não nos atentamos. Né? Porque muitas vezes a gente se lembra assim, o telefone só toca de lá para cá, quando a gente está falando de mediunidade, por exemplo, quando a gente está falando da comunicabilidade com os espíritos. E nós precisamos desmistificar a ideia de invocação. A prece é uma súplica e é uma invocação. No item da eficácia da prece, isso vai ser colocado. Por ela, o homem entra em comunicação mental com o ser a quem se dirige. Também estava na nossa página de abertura. A partir de um impulso que vem da nossa vontade, né? Da nossa necessidade, do nosso desejo de auxílio, de louvar, de agradecer, nós emitimos o impulso que vai se desdobrar ao longo do fluido cósmico universal, que é o pensamento. E é esse pensamento que vai chegar até a quem a gente está dirigindo a nossa oração. E esse pensamento vai chegar na medida e na proporção da forma como eu coloco e imprimo esse impulso nele. Vai depender, sim, dos meus verdadeiros e sinceros sentimentos, dos meus verdadeiros e sinceros desejos e intenções positivas. Muitos de nós, esse pensamento vai sofrer várias barreiras. Viu? No meio da oração, a gente começa a pensar em alguma coisa que a gente não fez no dia, aí devaneia, aí daqui a pouco, peraí, volta. Aí já deu uma desviada. E tem aquela prece que a gente fala que é a prece fervorosa, né? Modelo fervoroso. Que a gente imprime todo o sentimento. Então, na medida e na proporção do sentimento da sinceridade, sai o impulso e através da corrente fluídica, né? Porque o som se propaga pelo ar e o pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal. Vai chegar até aqueles que podem ser intermediários, né? A quem a gente está se dirigindo, ou podem ser efetivamente os destinatários. Eu tenho a impressão de que sempre vai chegar mais fácil eu tentando falar com o meu mentor, porque eu acho que tem muita barreira entre a minha oração e o destino. Então, começo indo para o mentor, porque ele vai dizer aqui para a gente também que, independente de para quem a gente dirija, inclusive irmãos nossos que dirigem para outras divindades, se a oração tiver fim útil, bom, sincero, ela será, né, comunicada a Deus. Mesmo que a gente não esteja orando a Ele, Ele receberá ciência dessa oração. Olha que poderoso. Né? Muito interessante. E às vezes a gente não se dá conta disso. Mas então que a gente ore para aquele que a gente sente mais facilidade de conexão. Porque aí a gente vai conseguir fazer de fato que essa transmissão de pensamento chegue de maneira mais efetiva ao destino, né? E essa prece, ela não vai mudar Deus, né? Ela vai mudar a gente que está orando. Ela vai calibrar as nossas engrenagens, meio enferrujadas de vez em quando, das nossas crenças, né? Das nossas imposições interiores, dos nossos muros, dos nossos preconceitos. Quantos de nós, né, já cansamos de assistir várias situações em que, comum, né, não é julgamento, é comum, nós sentimos mais facilidade de nos conectar com alguma coisa quando estamos passando por um sofrimento. Porque esse sofrimento e essa dor, que é bendita também por isso, ela nos leva a procurar uma solução. E quando eu deixo de controlar dentro da minha alçada, né, não tem mais remédio. O médico não sabe mais o que fazer. Eu não tenho mais o que recorrer, aí eu recorro a essa divindade, seja ela qual for. E às vezes a gente precisa chegar a esse ponto para ser tocado, para lembrar que é filho de Deus, para lembrar que pode orar e
que é um instrumento que a gente muitas vezes pouco se utiliza. O exemplo banal, né? Alguns de nós faz parte dos grupos da casa, de atendimento fraterno, de acolhimento, de reunião mediúnica, de paz. Nós somos chamados, muitas vezes, e orientados a entrar em conexão um dia antes, dias antes, a uma alimentação mais leve, um monte de questões. E às vezes a gente faz porque pensa assim, eu vou trabalhar no centro. Só que aí você faz para trabalhar no centro, e você chega lá e fala assim, caraca, mas foi muito bom. Foi bem melhor ter feito isso. Por que eu não faço isso todo dia? Porque a gente sente a diferença. Não tem como. Se nós fizermos esse exercício todos os dias, nós vamos sentir a diferença. Assim como quem tem o hábito de orar. Não ora por alguma razão. Ou deixa de orar, ou deixa de estabelecer a sua conexão. Às vezes não é uma oração, não. Às vezes são meia dúzia de palavras. Às vezes é um vídeo no YouTube que a gente coloca para orar para a gente. Ah, tem dificuldade de orar? Coloca um vídeo no YouTube. Aí cada um vai achar um que tenha mais afinidade. Coloca ele antes de dormir. Sistematicamente. Não é ilusório. É uma sistemática com evidência comprovada. Não tem como. Porque a prece emite onda, emite pensamento, emite vibração, e essa vibração, pelo merecimento e pela lei de causa e efeito, vai provocar aquilo, né, que nós naquele momento precisamos. Mesmo que a gente precise era de força, seja de coragem, seja de resignação, seja de sustentação para passar por aquela situação. Porque às vezes é disso que a gente precisa. A gente não precisa que Deus resolva o nosso problema. A gente precisa que Ele nos dê forças para superar, para passar por aquilo. Né? E aí vem, né, a foto aí da crisálida, que é um símbolo metafórico aí de transformação, que é como a gente se comporta antes, durante e depois da prece. Né? Então, muitos de nós, quando chega aqui no atendimento, não consegue, às vezes, nós fazemos a prece sozinhos, mas podemos pedir ajuda para alguém nos ajudar a fazer essa prece. De uma forma ou de outra, nós somos atravessados por ondas que vão, na intenção correta da oração, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, o nosso espírito, nos dar clareza para enxergar melhor aquela situação que está conturbada. Quantas vezes a gente está sendo praticamente ali, ostensivamente orientado? Fulano, escuta o que eu tenho para lhe dizer. Letícia, bebe água. Porque essa daí é a tentativa constante, né, da vida. Letícia, faz aquilo. Maria, preste atenção. Fulano, aí na hora que a mãe deixa você irritada, aí você fala assim, eu vou responder alto, aí vem alguém e fala, calma. É o mentor, né, que está tentando ajudar a gente. Quantas vezes a gente não recebe orientações que a gente não consegue escutar porque estamos em desespero, em aflição, em angústia. Então a prece também é um mecanismo para que a gente consiga escutar os bons espíritos. Porque a gente quer que eles ajudem a gente, mas a gente não deixa eles ajudarem. Eu já levei um monte de chamado. Você está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, sua mente é tão acelerada, está rindo por causa de quê? Você também é assim. E você não escuta a intuição e a inspiração que a gente está tentando passar. Então, o exercício, principalmente para quem é acelerado, né? O exercício de acalmar o coração, acalmar a mente, também nos coloca predispostos a ouvir os bons espíritos. A prece é esse momento. Porque a orientação é que a gente procure um local mais calmo, que a gente se reserve na medida do possível, né? Não tem hora, lugar ideal, mas que a gente faça o possível, que a gente consiga se concentrar. Nesse momento, nós seremos assistidos naquilo que a gente efetivamente precisa. Se a gente conseguir pedir com tranquilidade,
Vocês lembram daquela passagem famosa de Chico pedindo para Emmanuel, porque estava com medo de morrer quando teve a turbulência no avião, ele começa a gritar, meu Deus, meu Deus. Aí o Emmanuel aparece calmo e tranquilo e fala, tudo bem, Chico, mas morra com a educação, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o desespero nos impede de raciocinar. Quando a gente vai fazer uma prova, ou a gente está sendo desafiado para alguma coisa difícil, às vezes a gente precisa respirar, contar até 10 e deixar a inspiração vir. Porque a gente é que atrapalha eles ajudarem a gente. Né? Nosso maior desafio é driblar essa mente acelerada e que está ficando mais acelerada, né? Porque a gente tem que responder na velocidade 2 vezes, falar na velocidade 2 vezes. Tem gente que já fala rápido, ainda bota a velocidade 2 vezes, a gente não consegue mesmo. Então, e aí durante a prece, a expectativa é que a gente consiga estabelecer essa comunhão, essa ligação, né, sincera, que vem dessa abertura do coração. Então, se nós estamos ali, igual na sessão terapia, que ninguém está julgando você, né? A sua terapeuta pode falar o maior absurdo para ela, que ela fica com aquela cara plácida, né? Como se você não estivesse falando nenhum absurdo. Então, é assim o nosso mentor também. Ele foi preparado para ouvir os maiores absurdos da gente. A gente pode falar, abrir o nosso coração. Até a parte que a gente acha que é feia. Por quê? É com ele mesmo que a gente tem que conversar sobre isso. Sobre o que é feio, que a gente não gosta, que a gente quer vencer. Por quê? Se a gente não fizer isso, aí a gente começa a esconder da gente mesmo e aí vai demorar muito a resposta chegar. Por que a resposta de algumas preces demoram tanto? Né? A gente não está pronto para recebê-los. É difícil aceitar isso. É o nosso espírito ainda orgulhoso. E após a prece, bem realizada, nós vamos ser invadidos por essa paz, por esse sentimento de consolo, de alívio, né? Que dá vontade de a gente dormir e que efetivamente a gente dorme muitas vezes para recuperar, para refazer, para dar um pause, um stand-by naquela loucura mental que suga a energia fluídica, que deveria estar sendo direcionada para um monte de coisa, e aí dá aquela dor de cabeça, porque a gente está o tempo todo quase num processo auto-obsessivo, né? E quando a gente fica pensando fixo nas mesmas coisas, que não nos transmitem boas ideias, nós estamos num processo de fixação mental em ideias que sugam essa energia e nos paralisam. Então, a prece também é um mecanismo de cortar as ideias fixas, as conexões indevidas, desviar o nosso pensamento que estava fixado num lugar muito preocupante para um local mais harmônico, que nos dá aquele respiro para tomar melhores decisões. Né? Então, se Deus conhece todas as nossas necessidades, por que orar? Né? E eu falei um pouco para vocês sobre a questão do livre-arbítrio. Mas, aqui, nesse mesmo capítulo, a gente vai ter o exemplo do homem no deserto, muito interessante, que foi uma alegoria utilizada para a gente absorver bem essa ideia. Né? Por quê? Não é só uma questão de ser ativo ou de ser passivo, é uma questão de fato pedagógica para o espírito. Como a criança que muitas vezes se joga no chão e começa a berrar, porque ela está vendo que tem alguém próximo assistindo e que ela, berrando, causando estardalhaço, fazendo a birra, vai chamar a atenção para então ser ajudada por aquele outro, né? Por aquele terceiro, que normalmente são os pais, né? Estão passando também por isso à toa, não, faz parte. Mas é comum. E aí, o que acontece? Já viram aquele vídeo na internet que o pai se afasta, a mãe se afasta e deixa o filho lá? Não tem? O que acontece com a criança? Levanta rapidinho. Porque quando ela nota, ela estava olhando assim de rabo de olho o tempo todo, estava chorando, esperando, olhando assim de rabo de olho.
que não tem ninguém, que ela conhece e confia, tá? Que ela conhece e confia, porque está passando um monte de gente. Assistindo, ela levanta e começa a procurar. Por quê? Porque saiu a muleta. Saiu aquela pessoa que ela sabia, né? Que ia ajudar. Ela vai ter que se virar. E esse é o mecanismo de Deus conosco. Será que o homem perdido no deserto, que é a mensagem que ele coloca aqui, não podia ouvir assim do mentor dele, vai para a esquerda, anda mais 1 quilômetro, depois vira à direita, vai a leste, vai a oeste. Podia ouvir. E por que ele não ouve? Claramente. Está sozinho no deserto. Porque se ele ouvisse, ele não faria o processo de se impulsionar, confiante de que a resposta viria. Então, em dado momento aqui, no item 8, ele vai falar desse exemplo. Desse homem desfalecido que vai cair por terra e vai pedir a Deus que o assista numa súplica de fato sincera. Porque ele se acha sozinho. Ele se acha já sem recursos. E ele vai falar: nenhum anjo vai vir dar de beber. Contudo, o meu espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Mas ele não ouve claramente uma voz. Ele sente um ímpeto de se levantar e ir por aquele caminho. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Mas se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia eu tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, primeiramente, Deus quer nos ensinar que cada um de nós deve se ajudar para, então, fazendo uso das próprias forças, ser complementado pela ajuda divina. Porque Ele está presente em nós. Ele nos deu esses elementos. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão deixa a sua vontade. Então, se nós achássemos, né, que não precisaríamos orar, nós não faríamos nenhum dos passos subsequentes ao pedido, que são os passos que nos ensinam a crescer como espíritos imortais, filhos de Deus, ainda imperfeitos, ainda andando um pouco desconjuntados, né? Mas com os recursos que a gente precisa. E não adianta ficar olhando os recursos do colega, porque os recursos do colega são diferentes, os problemas dele são diferentes, as necessidades são diferentes, os objetivos são diferentes. Ah, porque o fulano, é igual a mãe falou pra gente assim, né? Você não é todo mundo? Então Deus fala a mesma coisa, é igualzinha, é a representação mais próxima que a gente tem. Mas eu quero, mas você não é todo mundo. Mas a mãe do fulano deixa, eu não sou a mãe do fulano. Então é isso. Nós não somos iguais aos nossos irmãos. E dentro das nossas diferenças, devemos buscar a nossa verdade, o nosso caminho e a nossa forma de nos conectarmos, né? Inclusive, isso é uma questão, porque oração não tem uma forma única, não tem uma receita, né? Então, a gente vai encontrar cada um o próprio mecanismo. Então, quando nós pedimos a Deus, nem sempre a gente vai receber o que a gente quer.
E aí a gente vai falar agora sobre fé. Fechar. E aí, assim, teoricamente, todo mundo entende que a gente vai receber o que a gente precisa. Aí eu estou falando teoricamente por quê? Porque a gente é rebelde. A gente não gostaria que fosse assim. A gente quer, na oração, sugerir a Deus a melhor forma de atender aquilo que a gente gostaria. Até na forma como a gente pede. Né? Então, Deus, por favor, proteja fulano. Gostaria de pedir pela saúde de ciclano. Que ele possa ficar mais tempo aqui com a gente na Terra. Não, claro, se for da vontade do Senhor. Mas como me cabe pedir, eu quero pedir que ele fique. Então, quando a gente faz o nosso pedido na oração, sincero mesmo, nós estamos carregando também o nosso juízo de valor sobre o que a gente acha que é melhor para a gente mesmo, tá? Então, quando a gente faz esse pedido, na nossa ainda imperfeição, a gente vai ter um diálogo, um exercício de diálogo para entregar a Deus, ou aquele para quem a gente está orando, a parte que lhe cabe, que é a maior parte, né? A gente tem a nossa, mas a gente controla muito pouco do que acontece. Então, a inspiração, né, ela é importante através da nossa predisposição, a força que a gente também pede, que é para renovar a nossa coragem. A gente pede serenidade para acalmar os nossos pensamentos e facilitar o processo de entendimento daquilo que a gente gostaria de empreender esforços. E a paciência necessária para compreender o tempo das coisas. Então, esses seriam os elementos de uma prece evoluída, né? De uma oração que a gente deseja e busca fazer, que é a oração do justo. Mas nós não vamos, né, acertar sempre. Mas são os elementos que nós devemos perseguir. Pedir inspiração, força, coragem, serenidade, paciência necessária. A gente pede a cura, a gente pede, né, a resolução, a gente quer o resultado final. No fundo, a gente quer isso. Mesmo quando a gente pede aqui, me dá a serenidade necessária, mas por favor, que essa serenidade venha acompanhada do resultado esperado. Eu gostaria que fulano ficasse. Né? E quando a gente estava fazendo o estudo da Comerge, Comerge ANEF, e o pessoal estava comentando sobre a definição de fé, né, que, entre aspas, é a fé raciocinada e verdadeira, né, aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós temos, muitas vezes, na nossa mente, que fé é acreditar. Ah, eu acredito, então eu tenho fé. Só que fé não é acreditar. Não é apenas acreditar. A crença é um dos elementos da fé, mas não compõe toda a fé. Tá? Ter fé não é a gente fechar os olhos para a realidade que nos acomete, é confiar mesmo sem entender completamente tudo. E isso para a gente é muito difícil, porque a gente ainda é bem materialista. Então, eu preparei um esquema porque eu raciocino melhor assim, tá bom, pessoal? Mas a evolução da construção da fé verdadeira, dentro da proposta da doutrina espírita, caminha pela construção inicial da fé como crença, que é esse acreditar. Então, eu começo a ter fé na medida que eu acredito que existe algo superior que está zelando por mim. Ela está ainda pautada, a crença, muitas vezes, em alguns medos, receios, na nossa relação religiosa, na nossa cultura religiosa. Porque o padre disse que eu preciso acreditar em Deus. Porque o pastor falou isso. Porque o meu evangelizador disse que é importante ter fé. E eu ficava, né, abstratamente pensando,
É muito virtual isso para mim. Tá bom, eu acredito porque faz sentido em Deus, na reencarnação e tudo mais. Mas isso faz com que eu confie. Então, para que eu construa a verdadeira fé, eu preciso acreditar e construir a confiança pautada na razão. Porque não é a crença baseada em nada, baseada no achismo. É a crença baseada na confiança de uma lei de causa e efeito. Isso muda a nossa concepção. E aqui a doutrina espírita, né, vai trazer efetivamente essa definição que a fé verdadeira precisa enfrentar a razão. Né? E lá no limite dessa construção da fé, tal qual Jesus nos conduz, está o sentimento de pertencimento, que não é algo que nós necessariamente, né, que é algo que nós necessariamente temos no nosso inconsciente, mas não necessariamente sentimos de partida. Todos nós temos certeza e sentimos que pertencemos a essa divindade. Então, quando a gente crê, confia e sente o pertencimento a Deus, nós somos capazes de entregar. Então, a fé é sobre entrega. É a crença que conduz à entrega, ao discernimento do que de fato é meu e o que de fato eu preciso receber e que vai acontecer para mim da melhor maneira sempre. Isso é entrega. Todos vocês sabem que minha mãe ficou doente e veio desencarnar. As minhas primeiras orações eram de entrega? Não. Porque eu não queria que ela desencarnasse, mesmo tendo conhecimento espírita. Então, as minhas orações, para que eu pudesse cuidar dela, para que eu pudesse ficar o maior tempo com ela ainda. Mas ela já tinha ficado o tempo que ela precisava. Eu é que não queria aceitar. E eu sei que cada um de nós vai ter essa mesma sensação quando tivermos falando de alguém que nos é tão amado ou objeto de tanto amor. Nós teremos essa dificuldade. Mas quando eu percebi que a estada estava mais sofrida do que proveitosa, eu me lembro que a oração mais sentida que eu fiz foi no dia que ela foi internada, logo depois desencarnou, que eu disse assim: Mãe Maria, eu não aguento mais. Entrego ela a você. Foi a oração mais sentida que eu fiz antes dela desencarnar. Porque eu percebi que eu estava sendo egoísta. Porque eu percebi que não era aquilo que ela merecia. E que a cura e o testemunho que a espiritualidade disse para nós que ela traria era o testemunho da fé. Mas a fé verdadeira. A fé do desapego. A fé da entrega. A vontade de Deus. E a vontade de Deus será sempre o melhor para nós. A nossa vontade nem sempre será. Mas a dele, com certeza, será o melhor para nós. E graças a Deus, que temos a doutrina espírita para nos conduzir a essa reflexão. E ser espírita não é a chave para a gente orar certo, fazer certo o tempo todo, mas é a chave para a gente se corrigir, é a chave para a gente retomar o caminho, é a chave para a gente se reeducar. Então, graças a Deus que nós podemos, de fato, acessar esse conhecimento, mas principalmente sentir e viver
essas palavras, né? Então, a promessa de Deus para nós é que, ao pedir com o coração puro e sincero, sempre nos é concedido. Sempre. Mas nem sempre da forma que queremos, mas sempre o que precisamos. Essa é a essência da sabedoria divina e Deus não vai nos dar aquilo que a nossa vontade imediatista deseja. Ele vai nos dar aquilo que nossa alma realmente necessita para crescer, evoluir e alcançar a verdadeira felicidade. Muita paz a todos, muito obrigada pela paciência. Né? Então, ao refletir sobre o poder da oração e da prece, queremos elevar os nossos pensamentos, desejos e intenções profundas ao nosso Pai de amor e ao nosso irmão Jesus, nosso mestre, modelo, guia, que tão caridosamente nos trouxe a mensagem mais importante da humanidade, que é a lei de amor. Queremos agradecer por colocar em nossos corações o desejo sincero de estarmos em comunhão com o Divino que nos criou e nos mantém firmes nos nossos propósitos. Que possamos, a partir da nossa conexão, a partir do entendimento da doutrina, ressignificar as nossas dores como processo de aprendizado profundo que escalam o nosso espírito para além, que levam o nosso pensamento cada vez mais fluido, cada vez com menos intermediários ao nosso Pai de amor. E assim, aprendendo, vivendo e exercitando a sua lei de amor, possamos viver em comunhão uns com os outros, procurando nos acertar, procurando viver em paz uns com os outros. E acima de tudo, Senhor, procurando nos amar, como irmãos que somos, agradecidos por essa doutrina que esclarece, consola e ilumina tantos corações. Que nossa Mãe Maria estenda o seu manto luminoso por todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E nosso Mestre Jesus, em seu olhar sereno, lance a todos os corações aflitos o remédio que cada um individualmente necessita. Todos possamos voltar em paz e harmonia aos nossos lares e destinos. Graças a Deus.